Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, bom dia e boa tarde para você que vai ver depois o vídeo que eu vou colocar no feed. Estamos iniciando o nosso bate-papo de família, né? A ideia é que toda quarta-feira às 19 horas eu esteja aqui acompanhado de vocês para poder discutir algum assunto referente ao direito das famílias, né? Vou convidar pessoas que tenham de outras competências, mas que tenham relação direta com a matéria, com o objeto, para que possamos juntos discutir e crescer e aprender um pouco. Por isso que a participação de vocês é fundamental, né? Fazendo perguntas, me mandando direct depois, ou e-mail, entra lá no site e me manda um e-mail com a sua dúvida, com a sua pergunta, com o assunto que você quer que eu traga aqui, e eu prometo que numa das quartas-feiras seguintes esse assunto voltará às 19 horas. Então, a partir de hoje, toda quarta-feira às 19 horas, nós estaremos aqui para tratar de um assunto que é muito interessante, que é o direito das famílias. Ultrapassado essa questão, eu queria informar para vocês porque que eu escolhi esse tema, né? Por que a primeira live é sobre o regime da comunhão parcial de bens? Por que a primeira live não é sobre os efeitos da pandemia no direito das famílias, os alimentos e a pandemia, a guarda e convivência e a pandemia e assuntos afins, né? Execução de alimentos. Hoje o STJ adiou o julgamento do habeas corpus, que tratava do prosseguimento ou não das execuções que tramitam pelo rito da prisão, se o devedor de alimentos pode ser preso, se não pode, né? São todos assuntos que estão em voga e estão sendo muito debatidos e muito discutidos, mas eu não optei trazer nenhum desses assuntos. Eu optei trazer um assunto que interessa a maioria das pessoas que vivem em união estável ou casamento, que é o regime da comunhão parcial de bens. E por que esse é um regime que interessa a maioria das pessoas que vivem em união estável ou contraíram um casamento? Porque esse é aquele regime que a gente chama de regime legal. O que é o regime legal? O regime legal é aquele que, se não for feito nenhuma escolha de regime de bens. E como é que eu escolho o regime de bens? Eu consigo escolher o regime de bens fazendo o pacto antinupcial. O pacto antinupcial é feito por escritura pública antes do casamento, por isso que é antenupcial, e depois, com o pacto, as partes, os nubentes, podem escolher o que bem entenderem, podem escolher o regime de bens, podem escolher se um vai pagar alimentos, como é que vai ser a despesa da casa. O que não pode haver é questão ilegal, renúncia prévia de alimentos, tem uma discussão ampla sobre renúncia ao direito sucessório, né? Então, professora Isabelle, querida amiga, obrigado aqui por estar assistindo a gente, né? Um dia eu quero fazer, Isabelle, uma live com você, né? E a gente pensar um assunto que seja comum, direito do trabalho e direito das famílias, né? Acho que vai ser interessante, né? Então já está aqui convidada para participar de das nossas conversas sobre direito. Vai ser um prazer meu. Eu que sou seu fã, Isabelle. Eu que sou seu fã. Obrigado pela participação. Muito gentil da sua parte hoje na sua live falar dessa nossa live, da minha presença lá. Então é bom ter pessoas queridas e amigas como você. Então, voltando aqui, né? O regime da comunhão parcial de bens, ele é o regime mais aplicado no casamento e nas uniões estáveis, porque se eu não fizer pacto antinupcial, ou se o pacto em que eu fizer for nulo. E como é que o pacto pode ser nulo? O pacto pode ser nulo se ele não foi feito por escritura pública, por exemplo. Então, se você faz um pacto antinupcial, escolhendo o regime de separação de bens, faz por instrumento particular e casa,
esse é o casamento, vai ser regido, na forma do artigo 1640, vai ser regido pelo regime da comunhão parcial de bens. E esse mesmo entendimento se dá quanto à união estável, né? O conceito de união estável a gente já falou em alguns posts, a união pública, contínua e duradoura, que tem como objetivo a constituição de família. A diferença básica entre a união estável e o casamento é exatamente a formalidade que o casamento exige e que a união estável não exige. Na verdade, a união estável só precisa ter esses requisitos, que é o que a gente chama de requisitos objetivos, que é público, contínuo e duradoura, e tem que ter um requisito subjetivo, que é a vontade de constituir família. É exatamente esse requisito subjetivo, essa vontade de constituir família, que faz com que um namoro não seja uma união estável. Bom, então, na união estável, se eu não fizer um contrato, e aí não precisa de ser feito por escritura pública, pode ser instrumento particular, se eu não fizer um contrato, o regime de bens que vai vigorar naquela relação vai ser o da comunhão parcial de bens, na forma do artigo 1725 do Código Civil, né? Essa é uma redação parecida com a redação das leis anteriores, e aqui a gente vai falar então quais são as características do regime da comunhão parcial de bens. Uma pegadinha que concurso público adora, né? Eu falei que o regime legal, quer dizer, aquele que quando eu caso eu não discrimino o outro, eu não faço pacto antinupcial, ou se o pacto for nulo, o regime legal é aquele que é imposto, né, que é trazido pela lei para o casal, ao regime da comunhão parcial de bens, né? Só que o regime legal passou a ser o da comunhão parcial de bens a partir de 1977, dezembro de 77. E por que a partir de dezembro de 77? Que foi quando foi promulgada a Lei do Divórcio. A Lei do Divórcio 6.515 de 77, ela permitiu que os casamentos que antes eram indissolúveis, ela permitiu que os casamentos pudessem ser dissolvidos. Então, até dezembro de 77, o regime legal era o da comunhão universal de bens. Quer dizer, tudo que o casal tem se comunica. A partir de dezembro de 77, o regime legal, aquele que é imposto às partes quando não escolhem outro regime, ele passa a ser o da comunhão parcial de bens. Certo? Então, essa pegadinha, essa distinção é muito interessante e é muito comum de acontecer em concurso público, prova da ordem. Então, prestem atenção. Se vocês pegarem uma certidão de casamento e tiver escrito regime legal da comunhão, vocês têm que fazer algumas perguntas para essa certidão. A primeira delas é: quando esse casamento foi realizado? Se esse casamento foi realizado antes de 77, o regime legal era o da comunhão universal de bens. Se esse casamento foi realizado depois de 77, o regime legal passou a ser o da comunhão parcial de bens. Então, pelo fato de ser o regime legal, né, e aplicável à maioria dos casos, é que eu optei por começar a nossa primeira live falando sobre o regime da comunhão parcial de bens, porque tem amplo espectro e alcança a maioria dos casais, como eu já bem disse. Mas o que vem a ser o regime da comunhão parcial de bens, né? Que bens que são comunicáveis, que bens que não são comunicáveis? É exatamente essa a questão. A regra geral é o seguinte: tudo aquilo adquirido na constância do casamento entende-se como fruto do trabalho do casal e se comunica, né? Quando eu caso com a minha mulher, né, a gente tem uma relação forte, que é o que se chama de comunhão plena de vida, né? Affectio maritalis. O direito societário, ele trata da affectio societatis, aqui é affectio maritalis, né? Comunhão plena de vida é o meu interesse no desenvolvimento da minha mulher, o interesse dela no meu desenvolvimento e o nosso interesse recíproco em desenvolver a nossa família, né? Então há uma comunhão de esforços para o desenvolvimento da nossa família. É exatamente aqui que é o cerne do que seja o regime da comunhão parcial de bens, né? Os bens adquiridos na constância do casamento entendem-se como fruto do trabalho comum e então se comunicam. Tá bom, mas só isso? Fala, Kiko, obrigado pela presença aí. Só isso, né? Não.
né, a gente tem que excluir alguns bens. E o Código Civil traz 6 incisos no artigo 1659, 6 não, 7, desculpe, que tratam das exclusões específicas. Coelho está com ciúmes. Coelho, um abraço para você também, Coelho. Vamos lá. E o que se excluem das comunhões, né? Se excluem da comunhão parcial de bens os bens que cada cônjuge possui antes de casar. Então, se eu tinha um imóvel antes de casar com a minha mulher, esse imóvel é exclusivamente meu, certo? Então, se exclui os bens que cada cônjuge possuir antes de casar. Se exclui também os bens recebidos no curso do casamento por doação ou herança. E aqui surge sempre uma dúvida. Ah, Marcelo, mas tudo bem, né? Você diz que eu não tenho direito à herança do meu marido, mas quando o meu sogro faleceu, eu tive que dar uma procuração para o advogado para acompanhar o inventário, para acompanhar o espólio. São situações diferentes. Você só acompanhou o espólio porque o espólio do falecido é tido como bem imóvel. O espólio do falecido é tido como bem imóvel até que haja a partilha, né? E, no regime da separação de bens, eu não preciso de prévia autorização do cônjuge para alienar bem imóvel. Mas todos os outros regimes eu preciso da autorização do cônjuge para alienar bem imóvel. Então, por que eu participo no inventário? Por que eu participo da herança do meu sogro se eu não tenho direito a ela? É porque a herança é entendido como bem imóvel e você participa única e exclusivamente para acompanhar. Você não tem direito sobre a herança. E o bem quitado durante o casamento. Nós vamos chegar a essa parte mais adiante. Por enquanto eu estou falando do recebido doação, sucessão, ou que um dos cônjuges tinha, ou companheiros tinha antes de casar. Então, quais são as exceções? 1. Os bens que cada um tinha antes de casar. 2. Os bens recebidos por doação ou por herança. E os subrogados em seu lugar. O que é essa questão dos subrogados em seu lugar? Imagina a seguinte situação. Eu tenho um imóvel antes de casar que vale 100. Né? Eu caso com a minha mulher, vendo este imóvel e compro um outro imóvel que vale 120. A minha mulher tem direito à totalidade desse imóvel? Não. Os 100 que eu trouxe do outro bem anterior ao casamento continuam sendo meus. O que a gente vai dividir são os 20 adquiridos na constância do casamento. Oi, Bia, professora querida, amiga querida, obrigado pela participação aqui. Fico feliz em te ver. Aqui. Então, os bens subrogados também não se comunicam, né? Não só os bens que cada um tem antes ou recebidos por doação ou herança. Agora é interessante a gente destacar que o STJ já sacramentou que o ônus da prova pertence ao cônjuge que quer retirar esse bem da minha ação. Então ele é que tem que provar que efetivamente ele tinha um bem anterior, que esse bem foi vendido e que com a venda desse bem foi adquirido um novo. Oi, Verinha, obrigado por estar aqui. Então o ônus da prova é de quem alega. Então, eu tenho um imóvel, né? Casei, vendi esse imóvel no início do casamento, comprei um outro imóvel 10 anos depois, né? Se eu não fizer esse elo, se eu não fizer o link, se eu não falar que o dinheiro que do imóvel anterior eu guardei numa aplicação financeira que teve como objetivo a aquisição do imóvel, ou se eu não colocar na escritura de compra e venda do imóvel uma cláusula dizendo que o meu cônjuge reconhece que esse bem foi adquirido com fruto da venda daquele que eu tinha antes,
não tem comunicação. Quer dizer, tem comunicação, eu não consigo excluir esse bem da minha ação do meu cônjuge. Tá? Então percebam que para haver a subrogação, o interessado precisa comprovar a existência da subrogação. Se ele não comprovar, o bem não vai ser reconhecido como subrogado. Entenderam? Também não se comunicam os bens adquiridos com valores pertencentes a um dos cônjuges e os subrogados os subrogados em seu lugar. Então, imagina que no curso do casamento eu ganhei uma herança do meu pai, né? Eu vendi o patrimônio que eu recebi dele e comprei um imóvel, né? Esse imóvel pertence exclusivamente a mim. Recomendo sempre, e eu faço essa recomendação aos clientes, que na aquisição desse novo imóvel coloque, repito, uma cláusula dizendo que foi adquirido com fruto daquela herança, que foi adquirido com fruto daquela aplicação financeira que eu tinha antes de casar. Desta forma, eu consigo então afastar a minha ação. Certo? Não se comunicam também as obrigações anteriores ao casamento. E aqui vem a resposta a uma pergunta que fizeram também, que trata da questão dos imóveis que foram pagos no curso do casamento. Então, as obrigações que tiveram como origem uma data anterior ao casamento, ela não se comunica. O artigo 1641 do Código Civil, depois vocês dão lá uma checada nele, que é interessante, ele também trata desse assunto. Imagina a seguinte situação, e é importante a gente sempre trazer exemplos para que vocês possam compreender melhor ou visualizar melhor. Um casal prestes a se casar procura um imóvel, né, para servir de residência ao casal, e tem aquela máxima, quem casa quer casa, né? Procura um imóvel para servir de residência do casal, encontra um imóvel, e esse imóvel é dado entrada antes do casamento, e a escritura consta só um deles, como o indivíduo que usou o FGTS, que deu o sinal e etc. Ao longo do casamento, as parcelas do financiamento vão sendo quitadas pelo casal. A pergunta que se faz é, tudo bem, mas esse imóvel pertence ao casal ou pertence a um deles? A lei fala que pertence só àquele que adquiriu. Tá? Eu já vi jurisprudência, vocês encontram jurisprudência, decisões dos tribunais, em dois sentidos. Né? Num sentido que entende que as parcelas que foram pagas mensalmente para a aquisição daquele imóvel, ou semestralmente, ou sei lá qual a periodicidade, mas as parcelas que foram pagas no curso do casamento, que o cônjuge, que não é o proprietário, tem direito a ser indenizado pelo valor efetivamente desembolsado corrigido. Entendeu? Então, eu comprei um apartamento que vale 100. Paguei antes de casar 30. E no curso do casamento, eu paguei 70 junto com a minha mulher. Quando do divórcio, e aprendam uma coisa, né? Todo casamento e toda união estável termina um dia. Por mais doloroso que seja isso, por mais triste que isso seja, as relações terminam pela morte. Seja a morte física de um deles, seja a morte do amor efetivamente. Então, uma vez que termine a relação, né, lá no final, digamos que esse imóvel vale a 1 milhão. Ele saiu de 100 para 1 milhão. E aí, um dos cônjuges procura e fala, não, durante o casamento a gente adquiriu esse nosso apartamento, que serviu de moradia para a gente o tempo todo e etc. E a jurisprudência, então, entende no sentido do seguinte, que como foi pago 70 moedas no curso do casamento, eu vou pegar essas 70 moedas, vou atualizar até a data de hoje e vou dividir entre o casal as 70 moedas. Não importa o valor do imóvel. Tá? Obviamente, essa jurisprudência prejudica muito um deles, né? E eu não concordo com ela. Na verdade, a jurisprudência com que eu concordo e que tem sido majoritária entende o seguinte, nesse mesmo exemplo que eu dei,
do imóvel adquirido antes do casamento, em que foi pago 30% antes de casar, na verdade foi pago 30% do imóvel antes de casar. No curso do casamento foi pago 70% do imóvel. Então, quando da partilha eu não vou dividir 100% do imóvel. Eu vou dividir 70% do imóvel, cada cônjuge ficaria com 35%. Né? Isso é muito mais justo, até porque pode ter a valorização do imóvel. Mas essa é uma situação do regime da comunhão parcial de bens que pega muitas pessoas desavisadas. Né? Os imóveis que tiverem por origem uma obrigação anterior ao casamento, esse imóvel ele se comunica, e aí eu trouxe as duas jurisprudências da forma como ele se comunica. Né? Ele não se comunica integralmente. Também não se comunicam as obrigações de ato ilícito, salvo se tiver proveito o casal. O que isso quer dizer? Ninguém responde por ato ilícito praticado por outrem. Então, imaginemos por hipótese que um indivíduo chega em casa, ganha um salário de 10 mil reais e viva com padrão de vida de milionário, né? Casa fora e etc. E chega em casa sempre com dinheiro, nota. Né? É óbvio que houve um reconhecimento do cônjuge ou do companheiro desse indivíduo da atividade ilícita por ele praticada. E não só o reconhecimento, mas houve o aproveitamento da atividade ilícita. E aí, nessa hipótese, não vai responder criminalmente, mas vai responder civilmente, inclusive com parte dos seus bens. Né? Se não for nessa hipótese do proveito da atividade ilícita, a atividade ilícita, na sua repercussão civil, não se comunica entre os cônjuges. Certo? Nós já estamos no inciso 4º do artigo 1659. Ainda não se comunica, e aqui é um inciso que gera muita discussão. Os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos de profissão. Então, mesmo casado pelo regime da comunhão parcial de bens, não se comunicam os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos da profissão. O que são bens de uso pessoal? A minha roupa, os meus relógios, as minhas joias. É óbvio que se o casal, e isso o STJ já entendeu, compra joias com objetivo de investimento, e tem pessoas que investem em joias, investem em ouro e etc. Isso não é bem pessoal, isso é altamente partilhável. Agora, se um deles doa para o outro uma joia, ou se o outro recebe uma joia, ou se compra uma joia, esse é um objeto de uso pessoal, não se comunica. Os livros, eu sou advogado, cheio de livro aqui em casa, né? Esses livros pertencem ao casal? Não, esses livros pertencem a mim. Né? Instrumentos do trabalho, aqui é uma questão altamente discutível, se os instrumentos do trabalho se comunicam ou não. Eu acho que depende muito do instrumento do trabalho. A jurisprudência já entendeu, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Imaginemos que o indivíduo seja músico da orquestra sinfônica e toque um violino, e ele tenha adquirido no curso do casamento um violino, o Antônio Stradivarius, né? Um Stradivarius, que é o violino mais famoso, um dos mais famosos e caro, né? Mais de $1 milhão. Esse bem é reconhecido como bem instrumento da profissão dele. Né? Eu já vi jurisprudência entendendo que nesse caso não. Ele pode vender esse bem, que vale $1 milhão, adquirir um violino menor, mais barato, né? Partilha-se o valor do bem e ele continua exercendo o mistério dele, continua exercendo a profissão dele. Então, a questão do instrumento da profissão é uma questão delicada, depende muito do valor, depende se o instrumento da profissão é efetivamente utilizado exclusivamente por aquele indivíduo. Né? A minha esposa, por exemplo, a minha mulher é dentista. Né? É óbvio que o consultório dela é instrumento de profissão dela. Né? E a nossa dissolução de casamento só acontecerá pela morte de um deles, espero daqui a muito tempo. Nesse momento, os objetos do consultório dela não se comunicarão comigo. Por quê? Porque é o que ela precisa
para exercer a atividade laborativa dela. É o que ela precisa para trabalhar. E aí tem vários exemplos, né? Carro para motorista de Uber, táxi e autonomia, tem vários exemplos de pessoas que usam aquele bem para como instrumento de profissão, para sua subsistência e subsistência da sua prole, né? Aí, Maurício, obrigado por ter comparecido, né? Muito bom ter você aqui. Também não se comunicam. E esse inciso sexto, né, é um inciso que traz muita discussão, né? Traz muita dúvida. Não se comunicam os proventos do trabalho de cada um deles. Tá? Ah, Marcelo, mas então, se não se comunica o provento do trabalho, se eu recebo o meu salário e compro um carro, esse carro é só meu, não é da minha mulher. Se eu recebo um salário, o meu salário, e compro um imóvel, esse imóvel é só meu. Não é isso que o legislador quis dizer, né? Senão não teria sentido de você ter o regime da comunhão parcial de bens, né? O que o legislador quis dizer é que o salário não se comunica. Eu não posso decidir o que a minha mulher vai fazer com o que ela ganha e não posso receber em nome dela. Mas uma vez que ela receba o salário ou os vencimentos, coloque numa aplicação financeira ou converta esse salário em patrimônio, esse salário passa a ser fruto, passa a ser do casal. Então, aplicou na conta, recebeu o ganho lá na conta, né? Esse ganho já passa a ser do casal. Aqui tem uma questão interessante, né, dos proventos do trabalho, que apesar dos proventos do trabalho não se comunicarem, apesar de não haver comunicação dos proventos do trabalho, né, o FGTS se comunica. Já tem decisão do STJ entendendo pela comunicabilidade do FGTS, né? Mas isso gera um problema de ordem prático, a comunicabilidade do FGTS, que é o seguinte: como é que eu posso dividir com a minha mulher, por ocasião do divórcio, o FGTS, se eu não tenho acesso a ele? Como é que eu posso partilhar o FGTS se eu, Marcelo, não posso sacar o FGTS? Né? E o STJ, então, deu uma solução jabuticaba para essa situação, né? Solução jabuticaba é aquela que só acontece no Brasil, que é sobre a possibilidade da partilha do FGTS adquirido na constância do casamento, né? E mesmo eu não sacando esse FGTS hoje, vai ser expedido um ofício à Caixa Econômica Federal, que é hoje quem cuida do FGTS, né? Vai ser expedido um ofício à Caixa para, quando no futuro eu puder sacar o FGTS, aquele percentual proporcional que compete à minha mulher seja destinado a ela. Certo? Então a primeira questão com relação a provento diz respeito ao FGTS. Outra questão também, que apesar de aqui não se comunicar o provento, se comunicam as verbas trabalhistas que deveriam ter sido recebidas no curso do casamento. As verbas trabalhistas que deveriam ser recebidas no curso do casamento se comunicam. Apesar do salário não se comunicar, a verba trabalhista se comunica, mesmo recebida após o casamento, desde que tenha relação com o período em que o casamento se deu, no mesmo período em que o trabalho foi efetuado. Bom, vamos aqui a uma pergunta. Aplicações no exterior oriunda de doações de valores são passíveis de entrar no montante da partilha? Bom, a gente está falando do regime da comunhão parcial de bens. Se esse valor tido no exterior ele foi recebido por doação, ele não é passível de entrar na partilha. Tá? Ele foi recebido por doação, com a doação que eu recebi eu fiz um investimento no exterior, né? Agora a gente vai ver no próximo artigo, no 1660, que apesar do investimento ser de um deles, os frutos do investimento pertencem ao casal. Isso a gente vai ver daqui a pouco, quando eu falar daquilo que entra na partilha. Tá? Por enquanto eu estou excluindo os bens da partilha, né? Eu excluí o provento,
mas eu estou incluindo por decisão do STJ o FGTS, eu estou incluindo por decisão do STJ o direito trabalhista do indivíduo, desde que o período trabalhado tenha sido durante o casamento. Não se comunica também as pensões meio-soldos, Montepios é um tipo de seguro, e rendas semelhantes. Então, a pensão recebida só por um dos cônjuges, né? Digamos que eu seja casado com uma filha de militar e que ela tenha direito à pensão, a pensão recebida é só dela. Mas a lógica aqui é a mesma lógica do salário, é a mesma lógica dos proventos do trabalho. Então, o inciso 7º, quando ele afasta as pensões, ele não afasta o que foi adquirido com o fruto da pensão. Então, ela recebe pensão por ser filha de militar, por exemplo, né? Por hipótese. Essa pensão é só dela, mas a partir do momento em que ela adquire um bem, em que ela faz um investimento com essa pensão, passa a se comunicar e passa a pertencer ao casal. Certo? Mais alguma dúvida? Vamos lá então, dando continuidade, o regime da comunhão parcial de bem, nós já vimos o que não se comunica. Agora nós vamos ver o que se comunica e vamos perceber que a comunicação ou comunicabilidade se dá numa miríade de bens ou numa quantidade de bens muito maior do que a gente imagina, né? São 5 incisos no 1660 que diz: entram na comunhão, o inciso 1, os bens onerosos que foram adquiridos onerosamente, quer dizer que houve desembolso de capital no curso do casamento, mesmo que em nome de um só deles. Por exemplo, né, um deles tem um carro. O Detran só permite que uma pessoa seja tida como proprietário do carro. Esse carro pertence só àquele que tem em seu nome? Não, esse carro pertence efetivamente ao casal, né? Outro exemplo, a ação, né? As ações são em nome só de um dos cônjuges. Essa ação pertence só a ele? Não, a ação pertence ao casal, né? E aqui, quando a gente fala em ação, né, tem uma questão interessante que são as cotas das sociedades. E aí tem jurisprudência para todo lado quando trata de cota da sociedade. Por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia e sou sócio do escritório, né? A minha mulher, em tese, teria direito a metade das cotas do escritório, né? Só que o STJ já entendeu que ela não tem direito a metade das cotas, porque afinal eu não posso impor aos meus sócios uma sociedade que a eles não é desejada, né? A minha mulher não é sócia dos meus sócios, quem é sócia dos meus sócios sou eu, né? No caso do meu sócio, né? Então, o que se entende, o que o STJ entendeu é o seguinte: eu não posso impor essa solidariedade. O que eu faço, né? Eu crio uma subsociedade entre o casal, e nessa subsociedade vai ser feita uma apuração de haveres, vai ser avaliado qual é o valor das cotas que ela tem direito, e então ela vai ser indenizada por esse valor das cotas. Aqui é importante a gente destacar a posição do professor Rolf Madaleno, que é completamente diferente dessa. Ele entende que efetivamente o cônjuge tem direito a ser indenizado pelas cotas ou pela valoração das cotas, mesmo que em nome de só um do casal e mesmo que seja um bem anterior. Se houve valorização no curso do casamento, o professor Rolf entende que há de se ter a partilha, que esse bem é possível de meação. Repito, essa é uma posição só do professor Rolf por enquanto, né? O STJ não entende dessa forma. Como eu já expliquei, o STJ entende que o cônjuge ou companheiro casado pelo regime da comunhão parcial de bens teria direito a ser indenizado sobre o valor da cota, não sobre a cota. Entendido? Bom, entram na comunhão, e aqui é uma questão interessante, os bens adquiridos por fato eventual. O que é fato eventual? É aquele que não houve concurso de trabalho de ninguém. Então, digamos que eu compre um bilhete da Mega Sena, e eu não compro porque eu me lembro das minhas aulas de matemática, a chance de ganhar 1,50 milhões, mas digamos que eu compre um bilhete da Mega Sena e seja agraciado com um prêmio, né?
E aí tem um caso clássico em que o indivíduo ganhou na Mega Sena, exatamente nesse caso, e se divorciou da mulher, mas não falou para ela que havia ganho na Mega Sena, né? Ele se divorciou da mulher e continuou morando na mesma cidade, uma cidade do interior, né? Mas o padrão de vida dele disparou, né? Comprou fazenda, carro importado, né? E aí essa aquisição fez com que a mulher prestasse atenção à aquisição de um patrimônio ou um padrão de vida que não era compatível com o padrão de vida que o casal estava acostumado, fez com que despertasse nela a curiosidade de saber, tudo bem, mas de onde veio esse dinheiro? E quando ela descobriu que o dinheiro foi amealhado através, ou foi recebido pelo bilhete da Mega Sena que ele havia comprado no curso do casamento, ela entrou com uma ação e recebeu então metade do prêmio, porque efetivamente os frutos de fato eventual se comunicam. Também entram na comunhão, o inciso 3º do 1660, os bens recebidos por doação ou herança por ambos os cônjuges, né? Como é que isso pode se dar? Bom, doação é fácil, né? É ato inter vivos, o doador coloca o bem no nome dos dois donatários, né? Tudo perfeito, sem dúvida. O problema é a herança, né? E a herança, o exemplo que a gente dá é um exemplo triste. No caso de falecimento do filho, sem herdeiros, os pais concorrem na herança e recebem a herança de forma a dividir o patrimônio que o filho tinha. Eu acho que essa deve ser a maior dor que uma pessoa deve ter. Não quero pensar, nem chegar perto de pensar na perda de um filho, que deve ser algo aterrador, né? Entram na comunhão as benfeitorias e bens particulares. Essa é uma realidade, né? É muito comum a cliente ou o cliente procurar o advogado, e a gente recebe clientes com essa questão, dizendo o seguinte: não, a casa que a gente construiu pertence a nós, etc. Eu tenho direito à metade, eu ajudei a construir a casa. E aí quando você pede o RGI, o registro de imóvel, você descobre que na verdade aquela casa ela foi construída no terreno que pertence exclusivamente por um deles, né? A casa construída no terreno que pertence exclusivamente a um deles, ela adere ao terreno, o acessório adere ao principal. O que isso quer dizer? Esse imóvel pertence única e exclusivamente ao dono do terreno. Tá bom, mas e as benfeitorias que foram feitas no imóvel, né? A interpretação é que as benfeitorias feitas no imóvel se comunicam. Então, se você construiu uma casa e gastou 100 mil na casa, você vai ter direito à meação desses 100 mil corrigidos e não tem direito à metade do imóvel. Percebam que são coisas diferentes. Repito mais uma vez, aqui uma visão do professor Rolf Madaleno. Ele entende que a valorização do imóvel pertence ao casal, mesmo o imóvel sendo particular, tá? Então, se eu gastei 100 mil para construir uma casa, e se aquele terreno que valia 50 mil, depois que eu construí a casa por 100 mil, passou a valer 500 mil, né, o professor Rolf Madaleno entende que essa variação patrimonial também se comunica. É uma visão exclusivamente dele, e ele dá uma justificativa para isso. Maria, obrigado por você ter entrado, Maria. Maria é uma amiga querida, é uma atriz como poucos, né? Tem o dom da representação, o dom artístico, tem a arte na veia, também escreve com uma qualidade de causar inveja, né? Então, Maria, obrigado pelo acompanhamento, né? Então estamos no 1660, inciso 4º. As benfeitorias realizadas nos bens particulares de cada um se comunicam, né? E o inciso 5º é um inciso que pouca gente sabe, o inciso 5º do 1660, que ele fala o seguinte: os frutos dos bens particulares se comunicam. O que são os frutos dos bens particulares? Vamos pensar na seguinte hipótese: eu tenho um apartamento desde antes de casar, esse apartamento é bem particular meu, eu tenho ele, eu adquiri o apartamento antes de casar.
casei com a minha mulher, eu não moro no apartamento, ela não tem direito ao apartamento, mas esse apartamento foi alugado. Os aluguéis recebidos no curso do casamento pertencem ao casal, não pertencem ao dono do apartamento. Então, esse é um inciso que muito pouca gente sabe. Os frutos dos bens particulares se comunicam. E eu trouxe só um exemplo de aplicação, tem vários outros. Lembra quando alguém perguntou da aplicação financeira no exterior, de bem oriundo de doação? Essa aplicação financeira não se comunica. Mas se eu aplicar esse inciso 5º do artigo 1660, os frutos da aplicação se comunicam, quer dizer, o rendimento dado pela aplicação se comunica, né? Por exemplo, né, eu tenho uma ação de antes do casamento, a minha mulher não tem direito sobre as ações, mas se as ações deram lucro, ela tem direito ao lucro. Se deram filhotes, dividendos, etc., ela passa a ter direito a esses filhotes, a esses dividendos. Então, percebam que apesar dela não ter direito ao bem principal, ela tem direito ao fruto oriundo desse bem. E a aplicação aqui, como eu já disse, tem várias aplicações. Então a gente tem que tomar cuidado também. Por exemplo, né, empresas familiares. Empresas familiares pertencem só a um dos cônjuges. Imagina, meu pai tinha uma empresa, ele doou para mim as ações referentes à empresa. E aí o que eu faço? Eu pego o lucro da ação recebido, que o lucro é bem comum do casal, e reinvisto esse lucro na empresa. Pronto, sobre esse reinvestimento, eu já dei ao meu cônjuge direito a metade. Se eu fiz aporte de capital na empresa e esse aporte de capital gerou no aumento no meu número de ações, efetivamente, sobre esse aumento no número de ações, sobre esse aporte de capital, a minha esposa, a minha companheira teria direito, e vice-versa. Certo? Então percebam que quando eu falo que os frutos dos bens particulares se comunicam, tem uma enormidade de aplicações para esse inciso, né? É importante a gente trazer também que a administração dos bens do casal pertence aos dois. A administração dos bens do casal pertence ao casal. A administração dos bens particulares pertence exclusivamente àquele que possui o bem. Pode fazer de forma diferente? Lembra que lá no início da nossa conversa eu falei do pacto antinupcial. No caso do regime da comunhão parcial não precisa de pacto. Eu só preciso de pacto no regime da comunhão parcial se eu quiser alterar o que a lei trata no que concerne a ele. Por exemplo, eu faço um pacto dizendo que o primeiro imóvel pertence exclusivamente a um deles, não se comunica. Pode fazer isso por pacto antes do casamento? Pode, né? Então, nesse pacto antinupcial, eu disse que a administração dos bens pertence a só um deles. Então, só a este cônjuge ou só a este companheiro cabe administrar os bens do casal. Isso só acontece se houver prévia previsão no pacto antinupcial. Se não houver, presume-se que a administração é do casal. A administração dos bens particulares é do seu próprio dono. Só que as dívidas da administração desses bens particulares, elas não comprometem o patrimônio do casal. As dívidas, então, as dívidas adquiridas na administração dos bens particulares, elas não comprometem o patrimônio do casal. E é importante a gente destacar também que, se houver divergência na administração dos bens, quem vai decidir a divergência é o juiz. Aquele insatisfeito com a forma como o outro está administrando, recorre ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, então, é que decide como é que se dará a administração. Na verdade, quando você recorre ao Poder Judiciário para decidir uma questão dessa dentro do casamento, é que o casamento já acabou e você só não descobriu isso ainda, que aquela união estável já se desfez e você só não descobriu. Se você não consegue conversar com o seu cônjuge para gerenciar o patrimônio comum, é porque o casamento já não existe, né? E é importante a gente dizer também que um deles pode ser afastado da administração se provar negligente na prática da administração.
Então, se eu for responsável pela perda do patrimônio, né, a minha mulher pode procurar o juiz, pode procurar o Estado, entrar com uma ação, então, e eu ser afastado da administração do patrimônio comum. Certo? Meus caros, sobre o regime da comunhão parcial de bens, nós encerramos. Não tem mais nada para a gente abordar, não tem mais nenhuma questão de decisão do STJ. Né? Eu então entendo como tendo esgotado todo o assunto. Se houver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, se restar alguma questão, por favor, perguntem. Eu vou postar esse vídeo no meu feed. Se houver alguma dúvida, você que está assistindo depois, né, por favor, traga a dúvida que eu me comprometo a responder. Pode mandar direct ou pode fazer a pergunta no próprio feed do post com vídeo. Né. Também estou aberto a novas discussões, aos assuntos que vocês quiserem trazer. Maria, a gente pode pensar, se você tiver aí ainda, numa live conjunta de direito de família e arte, né, a gente discutir. É interessante, né, eu gosto sempre dessa questão multidisciplinar. Então, fico aqui aberto às discussões. Essa é a nossa primeira de muitas. Toda quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui conversando sobre algo que diga respeito ao direito das famílias. Então, agradecendo a participação de vocês, agradecendo a todos, eu aqui encerro essa live e fico à vontade, à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas que a gente tenha com relação a ela. Obrigado a todos e tenham uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, dependendo de quando vocês assistirem.